Bom, pessoal, aqui, então, continuando, apostila 1, frente 4, módulo 9, conceito e nomenclatura de bases. Na aula anterior vocês viram ácidos, agora, segunda função inorgânica, bases. Segundarrênios, base é toda substância que você, ao colocar em água, libera OH-, ou seja, libera uma hidroxila, ok? Então, toda vez que a gente tem uma substância, um composto, e ao ser colocado na água ele libera como único ânion OH-, então nós temos uma base de arrênios. Detalhe importante, a gente viu na aula anterior que os ácidos eles sofrem ionização. Quando é que nós temos um processo de ionização? Quando eu tenho uma ligação covalente, ou seja, os ácidos são formados por ligações covalentes. Consequentemente, quando eu lanço eles na água, aquela ligação covalente se rompe e, consequentemente, eu tenho um processo chamado de ionização, uma formação de íons. No caso das bases, nós temos uma dissociação. Por quê? Porque os íons já existiam. A gente já tinha uma ligação iônica acontecendo ali. Quando eu coloco na água, essa ligação iônica se separa. Por isso, dissocia. Dissociação. E a dissociação ela é representada da seguinte maneira. Por exemplo, aqui eu tenho NaOH. NaOH, eu reconheço as bases porque ela tem uma característica também. A presença de hidroxila no final da molécula, ou seja, no lugar do ânion. Se eu tenho hidroxila no lugar do ânion, consequentemente, então eu tenho uma base. Então, nesse caso aqui, é uma base. E ela vai dissociar. Quando? Quando eu colocar ela na água. Quando eu coloco, então, essa base na presença de água, ela dissocia e libera como único ânion OH-. Se eu tiro OH- dessa molécula, o que me sobra? O Na. Se me sobra o Na, o que significa esse negativo da hidroxila? Que ela ganhou elétron e teve que sair de algum lugar. Saiu de onde? Do Na. Então, Na+ e OH-. Olha o segundo exemplo. CaOH2. O que muda? A única mudança visual que a gente pode perceber é esse 2 aqui. E ele influencia. Como? Bom, é uma base e quando eu colocar ela na presença de água, ela vai dissociar. Ao dissociar, ela libera OH-. Não? OH-. Porém, se eu tenho duas, então eu tenho que liberar os dois. 2 OH-. Se eu tiro 2 OH- daqui, o que me sobra? O cálcio. Porém, cada hidroxila pegou um elétron e eu tinha duas. Ou seja, se eles ganharam 2 elétrons juntos, então saiu do cálcio. E eu mostro isso. Ca+2. Olha o terceiro exemplo. Mesma situação, só que agora eu tenho 3. Então, eu tenho a LOH3 que vai liberar 3 OH-. Se eu tirar 3 OH, me sobra o Al. 3 OH- significa que saíram 3 elétrons do Al. E eu mostro isso colocando Al+3. Se vocês repararem, quando aparece um número na hidroxila, ele vai aparecer na valência do cátion e na quantidade de hidroxila. Beleza? Então, esse é o processo de dissociação. Agora, eu posso classificar uma base também. Como? De acordo com o número de hidroxilas que ela liberou. Ou seja, nesse caso, quantas hidroxilas eu liberei? Uma. Então, eu posso classificar isso como sendo monobase. Nesse caso, que eu liberei 2 hidroxilas, dibase.
E nesse último caso, 3 hidroxilas, tribase. Então essa é uma forma de eu classificar a minha base, tá ok? E eu ainda classifico ela de acordo com a força dela. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho bases fortes e bases fracas. Quais são as minhas bases fortes? Todas aquelas que forem formadas por elementos da família 1A e 2A. Nós temos lá lítio, sódio, potássio, certo? E na família 2A, todos eles também, seguindo uma exceção, o berílio e o magnésio. Então, nas bases fortes, nós teríamos NaOH, KOH, CaOH2, certo? Por quê? Porque as bases formadas são de elementos das famílias 1 e 2A. Porém, todas as outras que não forem nessas duas famílias e seguindo essa exceção, serão fracas. Então, por exemplo, nós poderíamos ter o próprio berílio. Nesse caso ela é fraca. Ou o do magnésio. E aí a gente segue para as outras. Como por exemplo a do cobre, certo? Então, se for uma base de um elemento da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, ela é forte. Porém, se ela for um elemento diferente desses, então nós teremos uma base fraca. Ok? Na nomenclatura, como isso vai acontecer? A nomenclatura, de certa forma, ela é muito mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos. Por quê? O que eu tenho que levar em consideração? Se ele é um metal com apenas um NOx ou mais. Se ele for um metal com apenas um NOx, então olha aqui, sempre vai ser hidróxido de alguma coisa, certo? Nome do cátion que estiver acompanhando a hidroxila. Por exemplo, aqui ó, nós temos NaOH. É uma base, tem a presença da hidroxila, então o nome dela vai ser hidróxido. Hidróxido de alguma coisa, certo? Hidróxido de quem? Hidróxido do elemento que está acompanhando a hidroxila. No caso do Na, o sódio. Então, hidróxido de sódio. A mesma coisa aqui para o de baixo. Então, nós temos hidróxido de, porque é uma base, eu tenho a presença da hidroxila. Desse carinha aqui, ó, Ag. Ag é quem mesmo? Prata. Então, hidróxido de prata. Agora, o último aqui embaixo, também hidróxido de, e o elemento que acompanha ele, o cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Beleza? Só mais um aqui, ó, ZnOH2. É uma base, tem a presença da hidroxila, então vai ser chamada de hidróxido de. O que é esse elemento representado por Zn aqui? Zinco. Certo? Então nós temos hidróxido de zinco. Agora, ela é muito simples quando eu tiver elementos com apenas um NOx, que ele não tenha NOx variável. Porém, quando eu tenho elementos que com mais de 2 NOx, desculpa, com 2 ou mais NOx, o que muda? O que muda na minha nomenclatura? Bom, continuo colocando a palavra hidróxido,
mais a partícula D, então hidróxido D, o nome do elemento que acompanha, porém no final eu preciso colocar em algarismo romano esse valor de NOx, tá? Eu preciso colocar o NOx dele. Como que eu faço então? Por exemplo aqui, C1OH, opa, tá errado aqui, corrigindo, aqui, pronto. O que muda? Bom, eu tenho que olhar a hidróxido D. Só que nesse caso, nós temos o cobre. Então, hidróxido de cobre. O que eu sei do cobre? Eu sei que o cobre ele possui dois NOx diferentes. Ele possui o cobre de NOx 1 e o cobre de NOx 2. Como que eu faço para saber se esse cobre é o de NOx 1 ou de NOx 2? Eu olho isso daqui. Porque quando a gente estudava ligações iônicas, a gente viu que o número que tem aqui embaixo, ele vem do cruzamento de cargas. Ou seja, se esse 2 está aqui embaixo, significa que ele veio um dia lá de cima. Que significava que o cobre era mais 2, que ele queria doar 2 elétrons. Consequentemente, o NOx dele é 2. Hidróxido de cobre, 2. Em algarismo romano. A mesma coisa aqui embaixo. Bom, o que eu sei? Lembrando lá do cruzamento de cargas. Quando não aparecia carga em baixa, era por dois motivos. Ou porque era 1, ou porque as cargas tinham se anulado. Como a hidroxila, o OH, é menos, né? Menos 1. Nesse caso, a única forma é se o outro elemento fosse 1 também, porque consequentemente ele não escorregaria. Então, se eu não tenho nada aqui, esse cobre obrigatoriamente tem que ser o cobre 1. Então, hidróxido de cobre 1. Ok? Olha para o ferro. Ferro, mesma coisa. Olha o número aqui, ó. Hidróxido de ferro. Lembrando que o 2 escorregou quando a substância foi formada, então hidróxido de ferro 2. Já no exemplo de baixo, nós temos o 3. Então nós temos aqui o hidróxido de ferro, hidróxido de ferro 3. Pessoal, só existe mais uma variação, que é quando eu uso terminações para dar nomenclatura dessas bases com 2 NOx. Por quê? Quando eu tenho 2, aquele que tiver o maior NOx pode receber a terminação ICO. Aquele que tiver menor NOx, a terminação OSO. Ou seja, ao invés de eu chamar isso daqui de hidróxido de cobre 2, eu posso chamar isso daqui de hidróxido cuproso. Opa, desculpa, é o maior. Cúprico, tá? Por quê? A terminação aqui, ó. A terminação ICO passa a aparecer por ele ser o maior. Cúprico, mas do cobre, sim, porque a tabela periódica ela ainda carrega os nomes em latim. E do cobre, ele é chamado de cuprum. Consequentemente, quando eu mudo a terminação dele de hidróxido de cobre, passa a ser chamado de hidróxido cúprico. Enquanto aquele que for menor passa a ser chamado de hidróxido cuproso.
certo? Aqui a terminação também fazendo parte da nomenclatura, oso e ico. Agora no ferro não, o ferro é mais fácil. Fica como? Hidróxido de ferro 2 é o menor. Ó, ferro 2, ferro 3, o 2 é o menor. Então eu tenho hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Beleza? As terminações oso e ico. Certo? Bom, pessoal, então base também é um assunto meio curto e muito mais fácil que os ácidos. Certo? Então, nesse caso, termina aqui. Beleza? Então, até a próxima.